bacana. É. Aí nós dois Pastora agora Naira, estamos de azul, hein? agora estamos de azul, a gente nem combinou, hein? Pastora Naira, é uma alegria, mas uma alegria tão grande. A senhora, para mim, pessoalmente, para minha casa, para mim e para a Bianca, é muito especial, né? A gente é próximo, a gente é interessante como Deus nos conectou, né? Através de um americano e do Larry Tyras, que é assim, um que ama o Maós, ama o Maós, e hoje a gente é um parentesco de família mesmo, né? E a gente, de sangue pelo sangue de Jesus, mas também de coração, né? Fraterno, muito bom. E eu queria te agradecer mais uma vez por aceitar esse convite, porque, olha, como é bom para nós ouvir de Israel de você. Não tem ideia o quanto é bom, o quanto é enriquecedor e o quanto nós somos abençoados. Então, agora eu vou tirar os comentários. Deixa eu tirar os comentários aqui para conexão ficar. Isso, tá ótima a conexão hoje. Tá ótimo. Então, eu queria, né, a falar e ó, vamos continuar falando, né, das profecias bíblicas em Israel, a importância do nosso coração estar conectado a Israel, né, a importância da gente amar Israel, da gente estar conectado com Israel, saber o que acontece em Israel à luz da palavra de Deus, né, poder orar por Israel, abençoar Israel. Então, como diziam nas antigas igrejas, a irmã está com a oportunidade. Lembra dessa, né? Lembro. Nem me fala uma coisa dessa, que eu tenho umas experiências, vamos deixar para outro dia as experiências. A parte da cura a gente deixa para depois, né? A oportunidade é sempre no final, com 5 minutos. Agora só tem 50 minutos. Então, Mateus, é tão fácil falar daquilo que nós somos apaixonados. Israel é uma questão de paixão. Eu queria dizer para quem viu o vídeo, antes da gente começar a falar sobre profecias, eu tinha uma coisa no meu coração. Eu sempre fui apaixonada. Minha irmã que me deixou esse legado. E eu achava que eu não, por causa de preço e etc e tal, que eu nunca ia poder ir para Israel. Até que eu fui desafiada em 2009. Olha como Deus faz para você ver que Ele é o Deus do impossível. Aí, uma pessoa muito conhecida falou, eu dava aula de Israel, montava roteiros sobre Israel e nunca tinha ido. Aí, uma pessoa muito renomada falou, pastora, quantas vezes você foi para Israel? Eu falei, nenhuma. Como assim? Eu falei, nenhuma. Porque eu falava ainda, quando eu montava o roteiro, eu ainda falava, olha, vai ali à direita, à esquerda. Eu conhecia tudo de estudar, né? Aí eu falei, não é possível. Eu vou te dar essa. Por que você não foi? Não, porque eu não tenho como. Eu vou te dar essa viagem. Eita, glória. Eu falei igual. Eita, glória. E preparei tudo para ir. Bom, Mateus, nunca mais. Só sei que assim, aí foi, deu meu nome na agência, parará. Aí a pessoa da agência veio falar comigo meses depois. Olha, tem que pagar. Eu, hã? Como assim? Como? Aí aconteceu que Deus fez um milagre. Eu consegui. Porque Israel é uma questão de fé. De fé, é verdade. Questão de fé. Mateus, eu levei uma vez um grupo de 50 jovens. Nossa. Se eu te disser como chamou a atenção em Israel, um ônibus com 50 jovens. Se você me perguntar como que esses jovens foram, deve ter pessoas aqui da minha igreja que sabem dessa caravana. Como eles foram? Vocês querem ir para Israel? Eu quero ir para Israel, quer ir para Israel? Então vamos fazer um plano de ação. Vamos lá. Então a gente vai no mês mais com baixa temporada. É inverno. Vocês topam ir no inverno? Então vamos comigo no inverno. Quando que a senhora foi? Que mês era? Eu fui em dezembro, no Dezembro? Dezembro. Aí eu falei assim, então é inverno e vamos fazer algo bem pitoresco. Vamos acampar no deserto. Vocês podem não almoçar, né? Porque come muito. O café da manhã em Israel é fenomenal. Você come muito,
você já vai economizar US$ 22 e a janta já está incluída no pacote. Pronto, olha. Aí, só sei que eles compraram a ideia, né? E agora? Aí agora vocês fazem lava-jato, rodízio de pizza, deixa de comer um sanduíche aqui, outro lá. E foi dividido para eles em carne. Fiquei em hotel não de 5 estrelas, fiquei um pouquinho inferior, né? Mas ótimo. Você sabe que em Israel não tem hotel ruim. Então, fiquei, às vezes, de 3, de 4 estrelas e eles ficaram Excelente. e eu fiquei com eles. E foi, assim, uma das melhores viagens que eu fiz, porque eu subi Massada a pé. Todo mundo vai no teleférico. Eu fui No a pé. teleférico. Tudo que era radical eu fiz com eles. Subi o Hermon debaixo de nevasca. Então, assim, para eles foi... E estudaram muito a Bíblia. Foi a aventura das aventuras. Então, Israel é uma questão de fé, de propósito, porque Deus quer que você vá para lá. Então... Eu também tenho esse pensamento. Deus quer. Maior do Deus que a nossa vontade de ir, eu creio que é a vontade de Deus de nos levar para Israel, né? Para que a gente tenha essa experiência marcante na nossa história. E eu quero, obrigado pela palavra, encorajar todo mundo aí. Tem gente que fala, é muito para mim, Não, ou nunca viajei. Gente, não é. O nosso Deus é o Deus que pode fazer qualquer coisa, né? exato. Então, se aos nossos olhos está impossível, aos olhos de Deus é possível. Ele tem todo recurso na mão dele. E E ainda mais essa cidade que ele ama. E é impagável. Por falar nisso, eu vou começar por aí, a cidade que ele ama. Então, é impagável você aterrissar em Tel Aviv. Gente, você não sabe o que é isso. Aterrissar em Tel Aviv é a Quando primeira vê vez. tudo escrito em hebraico lá e depois em inglês, Nossa! Welcome to Israel. Olha, eu digo para você, aí é que nem quando eu fui para a Turquia, dormia em Laodiceia, acordava em Éfeso e dormia em Tiatira. E olha, foi Você uma anda na palavra, né? andar na palavra. Então, eu digo para você, agora Israel é você. Amanhã eu vou para Cafarnaum. Gente, eu vou no Mar da Galileia. Você não tem noção, né? E estudar. Bom, Israel como eu estava falando, é uma questão de paixão e de entender a E só palavra. engajar, antes da senhora entrar na cidade que ele ama, o pessoal está falando aqui da viagem de Israel, nessa introdução. Se você quiser mais informação, depois eu vou deixar o e-mail, comentário, WhatsApp, a gente envia roteiro, envia tudo para você dessa viagem. Se você assistiu o vídeo, você viu, mas se eu não assistiu o vídeo, no final eu ponho de novo o vídeo da viagem para Israel. E agora nós vamos aprender mais sobre Israel. Então, a cidade que ele ama, pastora, desculpa cortar. É a cidade que ele ama. Então, primeira coisa que você tem que entender, Israel tem antes de eu falar de Jerusalém, tem em 1948, que eu também quero, se der tempo, eu vou para Mateus 24, mas em 1948 aconteceu algo fenomenal. Eu não sei quantos de vocês sabem da Operação Tapete Mágico, porque quando Deus promete uma coisa, ele cumpre. Tudo que está escrito, ele cumpre. E ir para Israel é você ficar com a tua fé mais fortalecida ainda. Porque em 1948, Deus já tinha dito que ele traria de volta, vocês leram comigo na live passada, Jeremias 16, que ele traria de volta, ele congregaria dos 4 cantos da terra. Quando ele fala as coisas, é literal, gente. Quando ele fala de 4 cantos, é 4 cantos. Então, judeus que foram para o Iêmen, mas assim, lá no Iêmen, esses judeus, esse grupo de judeus muito grande, eles viviam, sabe, de uma forma meio primitiva. Eles não tinham acesso à televisão, eles viviam como que há 2000 anos atrás. Aí, quando de repente os rabinos disseram, porque eles sentiram no coração, os rabinos disseram, chegou o tempo da gente ir para Israel. Aí Israel, isso tem filmado, gente. Coloca no YouTube Operação Tapete Mágico, porque Israel filmou esse êxodo. Sabe, foram assim, milhares de judeus saindo do Iêmen a pé, porque os rabinos disseram, é tempo da promessa. 1948, eles não sabiam, não tinham televisão para dizer que o Estado de Israel tinha nascido, tinha sido estabelecido. Foi Deus movendo no coração daqueles líderes. Eles falaram, vamos para a Terra Prometida, porque o Messias está chegando. Aquela multidão saiu, porque estava esperando. Aí
crianças, velhos, um êxodo, literalmente. Quando foi reportado de que tinha uma multidão vindo para Israel, aí eles começaram a filmar e eles viam os rabinos lá na frente daquela multidão, falando assim, tinha gente tropeçando, muito cansado. É claro que Israel ajudou todos a entrarem em avião, completar a viagem em avião. Mas só que quando os rabinos ali eles começaram a ouvir, vamos gente, vamos, mais um passo, o Messias está chegando, é a nossa terra, a terra prometida. Só que quando Israel colocou os aviões disponíveis para eles irem, eles não quiseram, porque eles eram muito assim, eles nunca tinham visto o avião. E aí rabinos começaram a ler a profecia de Isaías 60, dizendo, eu vos trarei, até aqui, ó, eu separei para vocês, para ler com vocês. Aqui, ó. Separei para ir mais rápido para a gente ir para Jerusalém, tá? Então, aí os rabinos, isso tudo em 1948, né? Aí, aqui, Isaías 60, versículo 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Aí os rabinos, quando eles leram isso, eles entenderam que a profecia, as pombas, que tinha janela, eram aquelas. Então, aqueles homens e mulheres entraram e chegaram em Israel. Então, Israel é isso. Israel é cumprimento profético. Mas quando eu falo de Jerusalém, que é de todos os lugares da terra, de todos os países que eu fui, de todas as cidades lindas e maravilhosas que eu já conheci, nada se compara a Jerusalém. É verdade. Jerusalém é bonito? Tem cidade mais bonita, né? Tem cidade. Vamos ser sinceros. Uhum. Mas estar debaixo do céu de Jerusalém é estar debaixo de um cumprimento profético. E Deus começou a falar de Jerusalém lá em Gênesis 14. Imagina só. É quando vem Melquisedeque. Quem é esse? É o rei da justiça, é o rei de Salém. Pronto, é o rei de Salém. Salém, existe um lugar, existe um rei, que é o rei de Salém, que é o rei da paz. Então, esse lugar já era rei de Salém, e Jerusalém é o rei de Jerusalém. Então, Deus já tinha anunciado, olha, tem um lugar que eu escolhi para que todos os cumprimentos proféticos acontecessem, absolutamente todos. Aí a gente percorre toda a história, Gênesis 22, Abraão ali no Monte Moriá, ele vai para entregar Isaac, e Deus fala, não, algo maior vai acontecer, Isaac não precisa. E tudo ali, já dentro ali de Jerusalém. Jerusalém. Aí, Jerusalém, a tribo de Judá recebe como herança, deixa nas mãos de Jebuseus. Aí vai lá Davi, luta com os Jebuseus e conquista Jerusalém. Foi aí que eu entrei. Quando Jerusalém fez 3.000 anos, foi quando eu entrei para trabalhar na Embaixada de Israel. Qual era o meu trabalho? Ir com a segunda secretária da Embaixada, Irit, e a gente ia nos colégios em Brasília divulgar Israel. E ali as crianças faziam desenhos de Jerusalém e elas participavam de um concurso e quem fizesse o desenho mais bonito ganharia com acompanhante uma viagem para Jerusalém. E eu ia nos colégios divulgar esse concurso. Então eu trabalhei lá durante todo esse tempo de divulgação do concurso e depois permaneci lá, né, com outros tipos de divulgação. Mas aí, quando a gente está falando de Jerusalém, Jerusalém não parou aí. Essa foi uma cidade que já foi sitiada, atacada, destruída, arruinada, e Deus sempre levanta, Deus sempre restaura. Incrível. Entender Israel é entender a gente. Olha, pode vir o que for, mas Deus vai te restaurar, vai te levantar, a promessa dele vai ser cumprida, porque assim como ele tem fidelidade com Israel nação, ele tem fidelidade com Israel espiritual, que somos nós. Só que Jerusalém, ele escolheu, lembra quando eu disse na live passada que pensando em Jesus, mas eu quero pensar, eu estou levando na linha de pensamento de Jerusalém. Pensando em Jesus, Jesus, ele escolheu para manifestar a sua glória, lembra que eu disse? Para morrer na cruz, entregar a sua vida, para ressuscitar,
escolheu voltar, colocar o pé no Monte das Oliveiras, escolheu, nesse mesmo monte que a gente está falando, reinar 1000 anos, escolheu depois, com a luz do Cordeiro, estar lá com a Nova Jerusalém eternamente. Jesus escolheu esse lugar. Se Jesus escolheu esse lugar, não discute com ele. Esse lugar é importante e você precisa ir lá. Ele sabe o que escolhe, né? Eu não discuto com ele. Eu só gosto de Jerusalém, não é? Então eu também gosto de Jerusalém. Eu gosto do que o senhor gosta. Vamos ficar num acordo. Agora, a fidelidade dele é algo que não tem como. Você canta, tu és fiel, Senhor, tu és fiel. Mas acho que você não entende qual é a fidelidade dele. Não entende. Porque quando ele disse, é aqui que eu vou manifestar a minha glória, é aqui que eu vou... Todos os cumprimentos proféticos da humanidade, não é de Israel nação, para a humanidade vai acontecer neste local. Então tem que ficar de olho lá. Você tem que orar, você tem que ir, você tem que entender, você tem que se apaixonar. Quando eu vou para a cidade de Davi, gente, ir para a cidade de Davi é um pedacinho que você pode ver com duas visões quando você vai lá. Eu gosto de ir lá por algumas coisas. Primeiro, porque você anda pela cidade ao som da harpa. Mas eu tenho CD da harpa, né? Então, você pode ter uma visão assim, ah, tá bom, aqui o Palácio de Davi, isso e aquilo. Eu não. Eu entro lá diferente. Eu ponho o pé na cidade de Davi e eu falo o seguinte, aqui só rei avivalista levantou louvor e adoração a Deus. Como o som não morre, aqui é um local especial. Aqui tem som de avivamento. Então, já entro lá. Olha, aqui morou neste local, nesse pedacinho de terra, aqui na cidade de Davi, morou Josafá, Josias, Ezequias, Davi, Salomão. Enquanto estava bem, Salomão, né? Mas vamos ficar com a parte boa aqui. Mas não importa. Os reis avivalistas moraram naquele local. Aí Deus falou, bom, Jerusalém é especial. Jerusalém é o local, o Monte Moriá, que fica na cidade. É ali que vai ser. O primeiro templo foi destruído, não faz mal. Levanta de novo. Segundo templo foi destruído, não faz mal. Levanta de novo. Peraí, não tem. Mas você conhece a minha loucura por Israel. Então, eu te contei, mas agora vou te contar melhor. Porque eu amo falar do terceiro templo. Cuidado, gente, com teólogos que arrancam páginas da Bíblia. Quando quer negar a importância de Israel nação, a primeira coisa que eles falam é que não vai ter terceiro templo, porque nós somos o terceiro templo. Sim, não nego que nós somos o templo. Alguém nega que você é o templo do Espírito Santo? Ou que eu sou? Não. Até aí a gente está num acordo. Mas peraí, o que é que você faz com as páginas de Ezequiel? Falando do terceiro templo. Ah, não, ele estava falando sobre algo espiritual. Tá bom. Então você quer ver assim? Quando querem discutir comigo, eu falo, tá bom, você quer ver assim? Então vamos lá. Vamos para Daniel. Quando Daniel fala que a abominação vai ser, que o sacrifício vai ser interrompido, então Daniel também está falando com alegoria, que o anticristo vai interromper o sacrifício. É isso? Tá. Você não quer acreditar também em Daniel. Então vamos lá, vamos ouvir Jesus. Mateus 24. Jesus fala, quando ele está falando sobre os últimos dias, quando o sacrifício for interrompido, aí a gente abre um parênteses ali na Bíblia. Quem lê, entenda. Gente, quem lê, entenda vai para Daniel. É lá que está escrito isso. É esse o recado que Jesus disse. Aí você fala, mas como que o sacrifício vai ser de novo se Cristo já veio? Gente, a gente está falando de judeu não convertido. O terceiro não crê ainda que Jesus é o Messias. O Messias ainda não veio. Não vai ser de judeu do Maós, de judeu messiânico. O terceiro templo é a vontade de Deus que seja levantado por um tempo
para que realmente os olhos deles se abram quando eles perceberem que eles entraram no engano e que eles absolutamente sempre acreditaram, que eles estavam acreditando na pessoa errada. Mas aí entra a minha parte loucura. Quando eu entendi do terceiro tempo, eu comecei há 25 anos atrás, é tempo, hein? Mas leve em conta, vai, eu tenho um neto de 12 anos, poxa. Então, há 25 anos atrás, estudando sobre o terceiro tempo, eu entrei em contato com aquele grupo que eu te falei, o Instituto do Tempo. Naquele momento, eles ainda estavam embrionários, mas Deus me deu uma graça. Eles têm um líder e eles têm vários subgrupos que tratam de assuntos diferentes. Deus me deu graça que eu consegui acessar todos eles. Então, eu tenho amizade com o Rubem, que eu tenho, se você quiser, eu tenho todos os caminhos. O Rubem, ele é responsável, ele é o líder por todas as roupas dos sacerdotes que eles vão precisar e levitas para usar no terceiro tempo. Está tudo pronto. Tudo pronto. Eu fui lá na casa dele, em todo o ateliê, comprei uma roupa, não de sacerdote, porque eu celebrei um casamento em Israel e eu precisava de uma roupa típica. Eu tenho ela aí. Comprei a roupa, né? E celebrei um casamento lá. Da próxima vez tem que mostrar pra gente a roupa de Israel, hein? Ah, eu mostro. Ela é linda. Toda bordada à mão. Mas do tempo mesmo, de 2000 anos atrás. É linda. Bom, tenho amizade com ele até hoje. Ele fez um movimento há 25 anos atrás, que é o que eu... Lá vou eu mostrar a coisa. Você tá vendo isso aqui? Coloca mais pra cima. Mais pra cima. Aí, mais pra esquerda sua. Minha esquerda? Ah, não. Desculpa. Direita, que é o contrário. Mais pra cima. Aí. Consegue ver? Sim, uma moça sendo carregada. Não, mas é a moedinha, moedinha. Ah, moedinha? Ah, então tá. Sim, sim, sim. Então, essa moedinha, essa moça sendo carregada é justamente sobre o casamento, né? A noiva. Porque ele também constrói essas liteiras, esse Rubem. Queridas meninas, vocês que querem casar em Israel, o Rubem tem essas liteiras aqui. Olha, eu invento moda. Mas então, ele... Ou você que quer arranjar um varão, né? Pois é. Então, mas aí ele levantou esse movimento de dizimar para o terceiro templo. E aí, judeus do mundo inteiro dizimando para o terceiro templo, para comprar ouro, prata, para fazer todos os instrumentos que você sabe que tem ali no Instituto. Sim. Hoje já é uma realidade. Mas há 25 anos atrás tinha que começar de algum lugar e foi dizimando. Então, os 2 primeiros anos, quem comprava, isso aqui foi comprado, que era o dízimo. Só que eu, não sendo judia, eu não podia comprar. Eu não podia dizimar. Aí eu falei, Rubem, não é possível. Deve ter alguma concessão. Eu quero dizimar. Deve ter alguma concessão para... Assim, nem que eu fique assim, no fim da fila. Mas assim, eu quero ter alguma isso. exceção? Eu quero ter isso, eu quero ser uma exceção. Bom, eu atormentei tanto a eles, tanto que eu tenho, né? Aí eles permitiram. Meu nome está lá, tem um site que é as pessoas que fizeram o primeiro dízimo para o terceiro tempo, está lá meu nome. Olha lá, pastora Naira contribuindo para o terceiro tempo. Mas eu queria um momento histórico, porque é um Com certeza. É um cumprimento profético. A igreja não vai ver, tudo bem, mas é um cumprimento profético. Eu já disse, eu sou louca, doidinha. Quando se trata de Israel, eu sou doidinha. Bom, e tem eu falei que tem vários subgrupos. Tem o grupo que faz os instrumentos musicais, que eu te disse da vez passada, que eu quero te levar lá na casa da Xuxana. E tem também, aliás, aquele casal que casou ali, eles queriam que tocasse harpa. E ela respondeu, não, meu marido não pode, porque ele está consagrado para o terceiro tempo. Nossa. Só vai tocar no terceiro tempo. Eles creem que isso está rápido.
Então, quando eu converso com eles, quando eu converso com o Gerson, com o Rubem e com todos os do subgrupo do terceiro templo, eles têm uma convicção de que está muito perto, a Menorá que eles colocaram, onde você sabe, ali na Cidade Velha, que agora foi transferida para mais perto, eles falam, ó, daqui agora só sai para o terceiro templo. Eles têm toda a planta, eles têm todas as pessoas mobilizadas e eles disseram que em 8 meses eles levantam. Aí quando você vai no Monte do Templo, você fala, isso é impossível, porque aqui tem a Axa, aqui tem o memorial. Mas, gente, é que você não tem noção o tamanho que Herodes deixou o Monte Moriá. Você não tem noção, o Monte do Templo, o tamanho que é aquilo. E eles mediram, eu tenho a foto aérea com a medição, né? É que não dá para ficar mostrando tudo aqui, mas eu tenho a foto aérea com a medição. O templo das medidas de Ezequiel, ele cabe literalmente ali do lado do memorial, não de Axa, do memorial. Então, Deus, na sua soberania, vai permitir que tudo se desenrole. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque Jerusalém é um lugar especial. Quando eu subo ali no Monte do Templo, eu falo, gente, olha, aqui já esteve Isaac, primeiro templo, com toda a glória, com toda a majestade, com tudo aquilo que você leu sobre o primeiro templo, de que não podiam entrar no primeiro templo, porque a glória de Deus veio de tal forma que ninguém conseguia entrar. Salomão orou e o fogo desceu. Falei, gente, é isso. Andar em Israel é andar em lugares. Me diz um lugar na face da terra que fogo do céu tenha, a não ser que tenha sido um vulcão, né? Erupção. Não, fogo do céu mesmo, não de vulcão. Fogo do céu tenha descido sobre um lugar. Me cita outro lugar que o sangue de Jesus tenha sido derramado literalmente. Né? Agora nós temos a realidade que é o sangue de Jesus sobre nós. Mas quando ele foi vertido, sangue, aonde? Me diga um outro lugar na terra em que suor de Cristo foi derramado. Me diga outro lugar que foi marcado por seus pés. Não tem, não tem. Me diga outro lugar que um rio abriu para que uma nação passasse. Não uma pessoa, duas. Tudo bem, se você falar de Elias e de Eliseu, vão tentar inventar um monte de coisa. Mas eu estou falando de uma nação ter passado a seco quando o rio estava transbordando. Não tem. Israel é terra marcada pelo céu. Israel é terra marcada pelo milagre. O milagre de 2000 anos atrás, o milagre de 3000 anos atrás, ou o milagre do século 21. Porque o milagre do século 21 não foi menor. Não foi menor do que todos esses que a gente tem relatado. Quando eu chego à beira do Jordão, eu vivo falando, gente, isso aqui é um divisor de águas na vida de vocês. Porque aqui foi divisor de águas na vida de muita gente, foi divisor de águas na vida de Naamã, foi divisor de águas na vida de Eliseu, foi divisor de águas na vida de uma nação inteira, foi divisor de águas na vida de um discípulo que viu a lei da física, a lei da gravidade ser quebrada, um ferro flutuar. Quer dizer, é um local, é terra, literalmente, de milagres. Lugar onde Deus, me diz outro lugar que a voz de Deus tenha sido ouvida por todos. Não tem outro. Sabe, você pode ter tido uma experiência com Deus individual, mas Deus ouvir, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, e todo mundo ouvir, não tem outro lugar. Então, quer dizer, é lugar de manifestações. Você tem que amar Israel, você tem que orar por Israel. Se você não entende por quê, fala, Deus, eu não entendo por quê, mas eu entendo que o Senhor quer. Então, eu vou te obedecer. Eu entendo que o Senhor escolheu um lugar desprezível, desprezível em todos os sentidos, gente. Olha, Israel não tem riqueza natural, Israel não tem água, Israel não tem a beleza que o Brasil tem. É verdade. Israel não tem terra.
Eu fico assim, quando o Eli veio para cá, ele veio para o Brasil. Ele ficou enlouquecido, porque quando eu vou, todas as vezes que eu vou para lá, quando é tempo de chuva, ele fica me mostrando, olha essa florzinha. É porque uma florzinha ali num cantinho nasceu. Olha essa florzinha. Aí quando ele me leva lá para o norte, que tem aquela exuberância, Naira, olha isso aqui. Eu falo, um dia eu vou mostrar para o Eli o que é natureza mesmo, né? Porque ele não sai de Israel por nada. Mas aquele ano ele saiu de Israel. E eu falei, Eli, agora você vai ver, Eli, você vai ver exuberância, terra vermelha, terra fértil. Mas nada disso se compara àquele pedacinho de terra. Porque Deus escolheu, ele escolheu um lugar desse jeito, desprezível, justamente para que a glória dele se manifestasse. Não podia ser aqui no Brasil, não podia ser no Canadá, não podia ser um lugar bonito por natureza. Tinha que ser um local desprezível, desprezado. Quando os sionistas quiseram voltar para aquela terra e começaram a comprar de jordanianos algumas terras, né? Ali eles falavam, estão doidos, estão comprando terra de malária, terra salgada. E começaram a vender a terra salgada que não dava para nada, cheia de malária. E você sabe que eu creio, e o Eli ele fala sempre isso para a gente quando a gente vai lá, eu creio nisso que ele fala. Naira, Israel ficou esses 2000 anos em que a nação ficou dispersa pelos 4 cantos do mundo, Deus deixou a terra pior do que ela já é, para que ninguém desejasse. Para que ninguém quisesse, né? Para que ninguém desejasse, para que a promessa dele se cumprisse. Porque quando o povo, em 1948, inclusive o testemunho do pai do Eli é tremendo, eu vou te falar em 3 segundos. Mas assim, quando eles começaram a comprar, como eu falei, Deus deu sabedoria para quem? Para um médico israelense erradicar a malária. Ele criou, foi um israelense que fez a vacina da malária. E foi Deus que deu, como eu disse da outra live, não vou repetir para poder falar outras coisas, como que Deus que deu sabedoria para eles, para irrigação, por gotejamento. Incrível, né? As estufas, eu fico enlouquecida. Incrível, incrível. Eu vou para kibbutz para mostrar isso. Eu entro para mostrar o Israel cumprimento profético para as pessoas. Porque se você fizer só o turismo, as pessoas vão perder o Israel profético. Então, eu gosto de entrar em kibbutz, mostrar como aquelas estufas, né, greenhouse, como eles fazem de um jeito ali, não tem a temperatura ideal, não tem mosquito, e eles fazem um choque. Por que as frutas e as verduras de Israel exporta flor, por isso que o deserto floresceu, exporta flor, Israel exporta fruta. Por que legumes e frutas de Israel são os mais doces? Olha, eu não entendo nada de agricultura, mas entendo tudo de Israel, de agricultura de Israel. Aí ele falou que é o seguinte, eles descobriram que uma planta ela precisa de choque para ela produzir mais açúcar. Então, quando eles começaram a trabalhar na terra e lavar essa terra salgada e cheia de pedras, eles viram que se deixasse um pouquinho de sal, a coisa ia ficar boa. Então, eles não tiram totalmente o sal da terra, eles deixam um pouquinho de sal, aí o legume, a fruta recebe aquele choque pela presença do sal e ele fica doce. Então, o tomate é o mais doce. Maravilhoso. Eu amo. As frutas são as mais doces possível e a Europa é abastecida por uma terra que não daria nada. Meu Deus. Esse é um milagre. Então, por que você está nervoso agora na crise? Se Deus faz isso com uma terra que não dá nada, você está sem nada? Você é o Deus de Israel é o teu Deus. Então, é isso. Ir para Israel gera uma fé enorme no meu coração. Porque a gente vai vendo essas manifestações, esses cumprimentos proféticos, essas realidades, e eles creem. E o mais magnífico é que eles creem. Não, vai acontecer, porque Deus disse, e vai acontecer.
Então, eu estava te falando do Eli, né? O pai do Eli, ele um homem muito rico, e é filho de um homem muito rico na Bulgária, e ele muito inteligente, ele se converteu, resumindo muito, ele era ateu, mesmo sendo judeu, era, por tradição era judeu, mas ele não acreditava em Deus, o pai dele também não era religioso, melhor dizer. Aí ele gostava de fazer esportes, distribuíram o Novo Testamento, como é que chama? O Exército da Salvação, Sim. distribuindo na corrida Novo Testamento. Ele pegou, ele é muito curioso, pôs no bolso, porque ele estudava filosofia. Eu vou ler o que esses cristãos tanto falam. Eu quero entender. Colocou no bolso, só sei que ele começou por Mateus, ele começou a ler Mateus 1, 2, 3, 4. Não me cativou. Quando chegou em Mateus 5, ele disse, era tudo. Gente, isso aqui é sabedoria, isso aqui é tudo que eu quis encontrar em filosofia, tá aqui. E, bom, só sei que ele se encantou, não conseguiu parar, foi Mateus 5, 6, 7, 8. Aí, quando ele chegou em Mateus 8, ele se ajoelhou e falou, Deus, se o Senhor tem um filho, se manifesta, me revela. E foi quando, assim, o céu rasgou e ele foi, inclusive, batizado no Espírito Santo. Ele se converteu, foi tudo. Só que isso foi um desastre para a família dele, porque ele falou, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir para Israel. Só que em Israel não tinha nada. Foi antes de 48. Foi o que o pai dele falou, se você for... Não era nem declarado um meu país. filho, você pode acreditar no que você quiser, mas fica aqui. Você é meu herdeiro. Não, eu tenho que ir porque eu tenho que aprender, eu tenho que estudar. Eu vou. Bom, então você vai ser deserdado. Tudo bem. E ele foi para Israel, assim. Resumo do resumo, porque a história é longa. Por causa dessa decisão dele, e Deus sempre falando que faltava pouco tempo para que a nação voltasse a ser, para que Israel voltasse a ser a nação de Israel. E este homem criou seus 5 filhos dessa forma, ouvindo isso. E o Eli conta para a gente como ele viu que ele nunca tinha visto o pai dele chorar, mas quando eles ouviram no rádio, sabe, você está falando de ir justamente na celebração, no aniversário, né, do nascimento, do ressurgimento, da criação do Estado de Israel. Ele diz que o pai dele chorava copiosamente ao ouvir o que Deus tinha dito para ele, que Israel seria novamente uma nação no seu lugar mesmo. Uau. E por causa do pai do Eli, a família toda não passou pelo Holocausto. Onde eles estavam? Quando os judeus estavam sendo perseguidos? Na terra da malária. E quem é que perseguiu eles lá? Ninguém. Esquecida. Terra de ninguém. Então, toda a família foi preservada. Glória a Deus. Porque ele obedeceu. Ele foi para Israel e quando não tinha nada, quando ainda estava debaixo... Correndo um risco imenso, né? Um risco imenso. Estava ainda debaixo do mandato britânico. Ele estudou em seminário em inglês lá. Nossa. E quando ele viveu uma experiência, Mateus, de que as pessoas, os britânicos queriam que ele se convertesse, ele se converteu, mas queria que ele abandonasse tudo da cultura judaica. E foi quando ele disse, não, o Deus que se revelou para mim, disse que eu vou continuar sendo judeu. A única diferença é que eu aceito o Messias, mas eu vou continuar sendo judeu. Eu vou ter os meus costumes. Eu vou ter... Ele é um cumprimento profético. Ele não é uma anulação. E então ele teve que se separar dos britânicos, porque ele foi o primeiro pastor em Israel, o pai do Eli, que tomou a posição de não negar a sua cultura. E por isso que hoje existem, né, com tanta facilidade, ainda que sejam perseguidos, como nós falamos na live passada. Por isso que hoje é normal você ver, tem um judeu messiânico, mas naquele tempo não tinha. Ele realmente disse, não tem que se tornar cristão.
Assim como cristão não tem que ser judeu. O que nós temos que ter em comum é Jesus como nosso Messias e Yeshua como nosso Salvador. Então, quando eu disse que eu iria, se desse tempo, para Mateus 24. Chegamos, pode falar. Porque a gente já mencionou Mateus 24. Falei, vamos mergulhar em Mateus 24. Bom, gente, meu Deus. E agora que a minha Bíblia não está aqui? Peraí, mas eu pego aqui no iPad. Bom, mas eu leio aqui. Eu separei a passagem. Deixei minha Bíblia lá. Mas aqui está, eu deixei todas as passagens aqui. Então, vamos lá, gente. Eu quero que todo mundo abra agora em Mateus 24. Ó, gente, vamos lá. Vamos anotar e depois a gente... Depois a gente... Ó, Mateus 24. Vamos lá. Folhas e mais folhas e mais folhas. Porque eu deixo aqui para ficar mais fácil. Mateus 24, eu poderia começar quando Jesus subiu no Monte das Oliveiras e falar... eu gosto de ensinar Mateus 24 desde o início. Como aqui, eu volto outro dia aqui, se o Mateus me convidar. Já está convidada. Para falar desde o início de Mateus 24, porque aí você tem que se situar aonde que nós estamos, os primeiros versículos, até Jesus falar, que vem os enganos, que o princípio das dores começa, tudo isso, a igreja ainda está presente. E ele divide Mateus 24 em dois, essa primeira parte. A primeira parte, onde ele diz, até que o evangelho seja pregado em todas as partes, até aí é para nós, igreja. Dali para frente, nós temos a tribulação e os avisos para os judeus. Se você estiver em Jerusalém, é para fugir, para ir para a Judéia, para o deserto da Judéia. Eu gosto de ali em Qumran falar sobre isso. Gosto também de ir para Petra e mostrar, né? Lá em Petra é quando eu gosto de mostrar que é a segunda etapa da fuga. A primeira vai para o deserto da Judéia, depois eles vão continuar até a Jordânia, Petra, onde eles vão ter a revelação de Jesus, onde eles vão prantear aquele que essa parte de Mateus 24 para... essa parte aqui, depois que fala, depois de Mateus 24, deixa eu pegar o Mateus 24 aqui na minha Bíblia, para te deixar os versículos, mas eu quero ir para a parte da figueira, mas vamos lá. Então, vamos... ainda bem que abrem rápido. Então, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximado-se... Estou no versículo 1, tá? Aí ele foi... no versículo 3. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos. Então, essa é uma conversa particular, gente. Não foi uma conversa para a multidão. Por isso que você tem que ficar com os ouvidos bem atentos para o que Jesus falou. Era um assunto sério, um assunto profundo. Assunto raso, ele falava com multidão. Assunto profundo, ele falava com discípulo. Então, nós estamos em Mateus 24. Em Mateus 26, Jesus já está na cruz. Então, Mateus 26, ele está na última ceia. Mateus 27, ele está na cruz. Então, a última coisa que ele falou com os discípulos foi sobre a parábola. A última parábola que ele fala é das 10 virgens. E o último ensinamento, ele subiu no Monte das Oliveiras para falar de algo muito sério, que ia acontecer em Jerusalém. Então, ele fala, ele subiu com os discípulos e os discípulos perguntaram, mas, Senhor, e os sinais, né? Quais vão ser os sinais do fim do mundo? E Jesus respondeu, olha, primeiro, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Essa parte 4 e 5, é claro que é muito evidente. É claro que tem muito engano? Tem. Mas hoje, nós, igreja da última hora, o pior engano é o engano sutil. Hoje, o engano são os pequenos deuses, que eles não falam que são Cristo, mas praticamente se colocam como sendo Cristo. Hoje, quando eu estava lendo João, eu achei tremendo, assim, por mais que eu leia a resposta de João Batista quando perguntaram, quem é você? Você é o Cristo? Você é o Messias? Não, não sou. Aí fizeram, você é Elias? Não, não sou. Você é profeta? Até isso ele disse que ele não era.
E ele era. Tudo bem que ele não era Elias, tudo bem que ele não era o Cristo. Agora, quando perguntaram, você é o profeta? Olha a humildade dele. Então, João Batista, meu querido, mostra tudo que nós precisamos ser. Que a gente diminua cada dia mais para que ele cresça. Se Jesus precisasse de intelecto, ele ia pegar um lá em Jerusalém, que estava todo bonitinho lá no templo, que conhecia a Torá de cabo a rabo, super letrado, estudado. Não, ele pegou um João Batista, que a despeito de ter uma linhagem sacerdotal, ele viveu na contramão. Então, quando ele responde ali em João, capítulo 2, quem é você? Você é o profeta? Não. Quem é você, então? Eu sou a voz. Cara, é 10, né? Quando eu chegar lá no céu, cara, você é o cara, você é a voz. Voz não precisa ter rosto, voz não precisa ter... voz não se autopromove. Você é a voz de Deus, você não quer nada para você, né? A missão dele, para ele, era muito mais forte do que qualquer título que dissesse, né? É verdade. Então, ele é o cara para mim. Então, e aqui, então, para mim, hoje, o engano da igreja do século XXI é esse. Esses pequenos deuses que se acham, né? Eles se acham. Mas aí... Esse aí vai falar na outra live também. Agora aqui, ó, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, versículo 6. E ouvireis guerra e rumores de guerras, olhar e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas tudo isso são os princípios das dores. Aí as pessoas vão, eu já sei decor o que vão falar. Sempre teve isso. Tá bom, princípio das dores, ela começa com, lembra que a gente falou na live passada? Com contração muito espaçada. Tem mulher que começa a ter contração até no 7º mês. Algum tipo de contração. Depois não vai ter mais. Aí depois no 8º mês é uma contraçãozinha, mas não vai ter mais. Mas quando chega no 9º mês e na hora, as contrações ficam cada vez mais fortes e menos espaçadas. Então, o que está acontecendo com o mundo é isso. O princípio das dores começou lá mesmo, com a igreja primitiva. Perseguição, e sempre teve mesmo terremoto. Israel foi destruída por terremoto depois disso, depois desse aviso. Enfim, tudo isso aconteceu nesse período de 2000 anos. Só que agora as coisas estão aumentando. E daqui a pouco a gente vai ter lá em Israel a guerra de Ezequiel 38. Então, quer dizer, o cenário está pronto. Quando a gente lia aqui sobre peste, peste bubônica, gente, agora é a peste do coronavírus. É tudo muito descontrolado, não é? E a gente teve do SARS, teve o coronavírus, e parece que está ficando cada vez pior. O SARS ficou, parece que, mais controlado do que o coronavírus. Ele não me deixou trancada em casa. Agora o coronavírus me deixou. Então, você está vendo que as proporções estão aumentando, mas não se assuste, tem coisa boa para acontecer. Não estou aqui para assustar ninguém. Eu só estou mostrando que Jesus estava falando sério. Ele está falando, olha para cá, que aqui é o relógio do mundo. E ele disse, nesse tempo, versículo 10. Me diz uma coisa, Mateus, existe algum tempo onde tenha mais traição, divisão de igreja e escândalo? Não. Sempre hoje é o momento que mais tem. Aliás, até no Instagram, um falando mal do outro, um escandalizando. Enfim, gente, não tem um tempo. Eu nunca vi como pastora. Lá vou eu, com os meus anos. Então, eu tenho muito tempo de ordenação. 96 eu fui ordenada. Nesse tempo todo, de 96 até 5 anos atrás, eu nunca vi, de 5 anos para cá, tanta divisão dentro de igreja, tanta traição e tanto escândalo. Nunca eu vi. Eu via ministérios estabilizados, igrejas estabilizadas, pessoas fiéis às suas igrejas. Mas hoje parece que o que está escrito aqui é uma realidade. É hoje. É hoje. E aqui está escrito, de novo, sobre o engano, que a gente está vendo, já falei.
Versículo 12, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nunca vimos tanto a geração selfie, né? Eu e você, você e eu te amo, eu te adoro, você se ama, narcisismo absoluto, é a geração egoísta. Eu me amo e sou correspondido, né? Eu sou o máximo, eu sou o máximo. Então, o amor se esfria, você se ama tanto, você tem que se amar, ter amor próprio. Mas esse amor desenfreado, a ponto de passar por cima de outros, porque você se ama demais, isso tudo faz parte do que Jesus está falando. O amor se esfriar. Nunca vimos tantas famílias sendo destruídas, nunca vimos tanta falta de amor, tanto absurdo acontecendo em relação a pais e filhos. Enfim, essa desordem total, Jesus já estava falando. E quando ele fala de iniquidade, eu gosto de pegar essa palavra no grego, que essa palavra ela fala de falta de palavra. Parece que nunca a gente teve tanta palavra, mas nunca nós tivemos tão pouca palavra. Que confusão é essa que você falou? Sim, nós temos muitas pregações, muitos estudos, mas eu estou falando de um evangelho puro, simples. Nunca tivemos tão pouca palavra. Verdade. Ou tão pouca palavra falando que Jesus está voltando. Ou tão De pouca palavra arrependimento. de arrependimento, de santificação. Tão pouca palavra. Agora, como ficar rico em 10 passos? Como ficar famoso em 10 passos? Como ser um pastor de uma mega igreja em 10 passos? Aí você vai ter de monte. Mas como se arrepender, como ser anônimo, aí ninguém quer, né? O João Batista ficou no anonimato. Mas aí ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí o que eu falei, se você ler até o versículo 14, esse é um aviso para nós, igreja. Esse é o fim do aviso para a igreja. Ele diz, e o evangelho do reino será pregado em todo mundo, e é aquela coisa que a gente conversou. Acabou de me dar o sinal aqui do Instagram. Então acabou, gente, acabou. Não deu nem para ir para a parte da figueira. Acabou. Semana que vem, paramos no 14. Vamos fazer o seguinte, semana que vem nós vamos fazer um estudo só sobre Mateus 24. Indo até a parábola da figueira. Indo até a parábola da figueira. Vamos então Tem aqui no Instagram. 24. Tá Mateus 24. Então, vamos então, combinado? Ó, já está convidado, hein? Convite aceito. Convite aceito. Vamos estudar Mateus 24, porque já deu aqui o tempo e eu queria que a senhora, de novo, 30 segundos, orasse por todos nós. Amém. Senhor, eu peço que cada um aqui possa ter, neste momento, um encontro contigo e que a paixão por Israel possa arder no coração de cada um, que possam se sentir responsáveis por amar o que o Senhor ama, por amar o local que o Senhor escolheu para ser a manifestação e o cumprimento profético para essa geração. Senhor, que os corações sejam incendiados com avivamento individual, é o que eu clamo em nome de Jesus. Amém.